Tá a fim de saber como se faz a rotação de dano com o seu mago da especialização de gelo, com explicação de habilidades, talentos e a rotação na prática? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação bem completa. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor, fazendo um Pix pelo QR Code aqui ou comprando na minha loja de livros em informática com meus links da Amazon. Os links estão na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Vamos pro vídeo. Fala meus amigos, espero que todos estejam muito bem, sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de guia de classe. No vídeo de hoje, eu vou fazer um guia básico e intermediário para mago da especialização de gelo. Vou falar brevemente sobre as habilidades de classe, de especialização, fazer a recomendação dos melhores talentos e por último mostrar a rotação na prática, fazendo um misto de teórico e prático aqui. Lembrando que eu sempre sugiro a melhor combinação para alvo único e PvE, pelo menos nessa série de guias. Eu vou tentar não fazer um vídeo mega longo e caso fique eu vou dividir em duas partes, mas é para passar uma informação de qualidade para vocês. Se você não gostar muito de vídeos longos, é só aumentar a velocidade de reprodução ou ouve como se fosse um podcast mesmo, enquanto você joga ou faz outra coisa, até chegar na parte prática. Beleza? Vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre atributos. Quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de gelo? Eu fiz um top 4 aqui e vou dar uma pincelada. Em primeiro lugar, eu recomendo acerto crítico. Em segundo, a aceleração. Em terceiro, versatilidade. E em quarto, maestria. É importante sempre frisar que inteligência deve ser sempre seu status primário, porque ele que vai aumentar diretamente todo o seu dano. Versatilidade também aumenta o seu total de dano e reduz também o seu dano recebido. A aceleração aumenta sua velocidade, no caso aqui de lançamento de feitiços, e o crítico vai aumentar as suas chances de causar o dobro de dano com a habilidade. E a maestria eu vou explicar em breve. Certo, vamos começar fazendo as apresentações e explicações das habilidades que todos os magos têm, mas só as que são relevantes de alguma forma para a nossa rotação de dano. Então vamos lá. Para começo, eu vou citar Imagem Espelhada. É uma habilidade ativa que cria 3 cópias de você nos arredores por 40 segundos. Elas lançam feitiços e atacam os inimigos. Quando suas imagens estão ativas, o dano recebido é reduzido em 20%, e receber dano direto faz uma das suas imagens se dissiparem. Basicamente é uma habilidade que faz o seguinte: ela é utilizada no burst de dano, ou seja, no começo da sua rotação de dano, que cria 3 cópias de você mesmo para atacar os inimigos junto com você. Enquanto essa habilidade estiver ativa, você tem ali uma redução de dano recebido em 20%, e caso você receba dano direto, uma das suas imagens de clone vão sumir. Basicamente para isso. Temos contra-feitiço. Interrompe o lançamento do feitiço do inimigo, impedindo que qualquer feitiço da mesma escola de magia seja lançado por 6 segundos. Não é uma habilidade que vai impactar no seu dano, mas todas as habilidades que interrompem feitiços eu comento. Então, só passando a explicação, é essa habilidade. Temos Intelecto Arcano. É uma habilidade ativa que imbui o alvo em brilhantismo, aumentando em 5% o intelecto por 1 hora. Se o alvo estiver no seu grupo ou raid, todos os integrantes do grupo e do raid serão afetados. Ou seja, é uma habilidade que você ativa um buff em você e em todo mundo do seu grupo, aumentando em 5% o intelecto por 1 hora. É uma habilidade importante de você manter ativa porque ela aumenta o seu dano. Temos Distorção Temporal. É uma habilidade ativa que distorce o fluxo temporal, aumentando em 30% a aceleração de todos os integrantes do grupo ou raid por 40 segundos. Aliados sob este efeito não poderão se beneficiar de Sede de Sangue, Heroísmo e Distorção Temporal por 10 minutos. É uma habilidade ativa que vai causar um buff em todo mundo do grupo, incluindo você, é claro, aumentando em 30% a aceleração, durante 40 segundos. As outras habilidades que foram citadas são habilidades que fazem o mesmo efeito. Sede de Sangue, Heroísmo e Distorção Temporal, tudo são habilidades que têm o mesmo efeito com outro nome. Então, assim, quando você usa esse buff no grupo, você fica um período de 10 minutos sem poder utilizar de novo. Na verdade, você pode utilizar a habilidade, só que o efeito não vai acontecer. Então, basicamente, você só vai estar jogando fora. Temos Roubar Feitiço. É uma habilidade ativa que rouba um efeito mágico benéfico do alvo. Esse efeito dura no máximo 2 minutos. Não é uma habilidade que vai interferir de forma direta no seu dano. Porém, eu estou citando ela pelo seguinte: vamos supor que você esteja enfrentando um mob
ou até mesmo um outro jogador no PVP, e ele utilize alguma habilidade que dê um benefício para ele, ou seja, um buff. Dependendo do buff, você vai usar essa habilidade, vai transferir o buff para você durante 2 minutos, e pode ser que aumente o seu dano. Então é bom você ter em mente esse tipo de coisa quando você estiver lutando, seja PVP ou PvE, porque é de bastante utilidade para você. Temos Seta de Gelo. É uma habilidade ativa que lança uma seta de gelo no inimigo, causando X de dano de gelo e reduzindo em 60% a velocidade de movimento por 8 segundos. É uma habilidade padrão que você vai utilizar na especialização de Gélido. Agora vamos para as habilidades da especialização de Mago de Gelo. Temos Lança de Gelo. Lança rapidamente um estilhaço de gelo no alvo, causando X de dano de gelo e X de dano de gelo ao segundo alvo próximo. O dano de lança de gelo triplica contra alvos congelados. Essa parte de alvos congelados eu vou explicar mais pra frente, que é por causa de uma passiva. Certos detalhes dessa habilidade também têm efeito extra graças a uma passiva de talento escolhido que eu vou passar mais pra frente. Mas resumindo é isso. É uma habilidade que é lançada de forma instantânea e que causa ali uma quantidade de dano de gelo e o dano vai aumentar se o alvo estiver congelado. Temos Nevasca. É uma habilidade ativa de dano em área. Apesar dela não ser uma habilidade de dano de alvo único, ela é uma habilidade boa, então vale a pena você inserir ela na sua rotação de dano. Ela é uma habilidade que tem um lançamento de 1.8 segundos, em que estilhaços de gelo bombardeiam a área selecionada, causando X de dano de gelo ao longo de 7.1 segundos, e reduzindo em 60% a velocidade de movimento por 3 segundos. Sempre que Nevasca causa dano, a recarga do orbe congelado é reduzida em 0.5 segundos. É uma habilidade que eu ainda vou citar. Então é bom você utilizar essa habilidade na sua rotação. Orbe congelado. É uma habilidade ativa que lança um orbe de turbilhão de gelo até 40 metros à frente, que causa X de dano de gelo a até 8 inimigos que atravessar. Concede uma carga de dedos glaciais quando causa dano a um inimigo pela primeira vez. Inimigos que recebem dano do orbe congelado ficam com a velocidade de movimento reduzida em 40% por 3 segundos. Vamos lá. Dedos glaciais é uma habilidade passiva que eu ainda vou citar, mas resumindo, é uma habilidade ativa que vai lançar ali um orbe de gelo na direção que você estiver olhando, ou seja, ela vai lançar para frente. Ela causa uma boa quantidade de dano de gelo a até 8 inimigos, e toda vez que você acertar a um inimigo pela primeira vez, você vai ganhar uma carga de dedos glaciais que eu vou explicar. E também reduz ali a velocidade de movimento de inimigos que forem afetados. Evocar Elemental da Água. É uma habilidade ativa que evoca um elemental da água para segui-lo e lutar por você. Assim como outras classes, por exemplo, o Caçador tem ajudante, essa especialização de mago tem esse ajudante, é um elemental da água. Ele causa ali uma quantidade de dano, te ajudando no combate. O meu até não está ativado, deixa eu chamar ele aqui. É isso, é um elemental de água que tem algumas habilidades aqui, como por exemplo, um outro enraizar, causa ali uma quantidade de dano ali, também como uma habilidade básica e tal. Então é isso, é um ajudante que essa especialização de mago tem. Nós temos Ímpeto, que é uma habilidade ativa que dispara uma saraivada de estilhaços de gelo, atingindo o alvo 3 vezes e causando um total de X de dano de gelo. Cada acerto reduz em 80% a velocidade de movimento do alvo. Quando o congelamento cerebral está ativo, Ímpeto aplica Calafrio do Inverno, fazendo o alvo receber dano dos seus feitiços como se estivesse congelado. Ou seja, são passivas que eu ainda vou explicar mais pra frente, mas resumindo, é uma habilidade ativa aí que atinge até 3 vezes o alvo ali, causando uma quantidade de dano de gelo, e reduz bastante a velocidade de movimento dele para cada acerto. Temos Veias Gélidas. É uma habilidade ativa que acelera por 33 segundos o seu lançamento de feitiços, concedendo 30% de aceleração e impedindo que dano atrase o lançamento. O que acontece? Toda vez que a gente utiliza uma classe que tem lançamento de feitiços, mago, bruxo, sacerdote, por exemplo, xamã mesmo, quando a gente leva dano, a gente acaba tendo um atraso no lançamento de feitiços. Então, no nosso caso aqui do mago, essa habilidade vai impedir que dano atrase o lançamento dos nossos feitiços, por exemplo, seta de gelo, e aumenta durante 33 segundos
o nosso lançamento de feitiço, ou seja, ele nos dá 30% de aceleração. Então vamos ter esse buff aí de aumentar a aceleração durante 33 segundos e impedindo que dano atrase o lançamento das nossas habilidades. Agora vamos para as passivas que são bem importantes da nossa especialização. Vamos lá. Primeiro, congelamento cerebral. Seta de gelo tem 30% de chance de tornar a sua próxima rajada instantânea. Causa 50% a mais de dano e aplica calafrio do inverno no alvo. Calafrio do inverno faz com que o alvo receba dano dos seus feitiços como se estivesse congelado. A rajada que ele quer dizer ali, só para explicar, ele está se referindo a ímpeto, ou seja, seta de gelo tem 30% de chance de fazer com que o seu ímpeto seja instantâneo. Ao invés de você ter um tempo para lançar, você vai lançar essa habilidade de forma instantânea. Então, o ideal é que você use ímpeto sempre que a sua passiva de congelamento cerebral procar, né? Para você fazer de forma com a performance melhor, né? Além disso, aplica ali calafrio do inverno no alvo. Esse debuff faz com que o alvo receba dano dos seus feitiços como se ele estivesse congelado. Dedos glaciais. Seta de gelo tem 15% de chance e o dano do orbe congelado tem 10% de chance de conceder uma carga de dedos glaciais. Ou seja, toda vez que você utilizar seta de gelo tem 15% de chance, e quando você utilizar orbe congelado, tem 10% de chance de conceder uma carga de dedos glaciais. Dedos glaciais fazem o seguinte, fazem com que seu próximo lançamento de lança de gelo cause dano como se o inimigo estivesse congelado, e tem um máximo de 2 cargas, ou seja, causando mais dano. Estilhaçar multiplica por 1,5 a chance de acerto crítico dos seus feitiços de gelo lançado em alvos congelados e aumenta em 50% a chance de acerto crítico. Ou seja, você tem ali uma multiplicação de 1,5 a chance de acerto crítico toda vez que os seus alvos estiverem congelados, desde que você utilize feitiços de gelo. E também tem 50% aí aumentado a chance de acerto crítico. Maestria, cincelo. Ao lançar seta de gelo ou ímpeto, você ganha um cincelo. Usar lança de gelo faz com que todos os seus cincelos armazenados sejam disparados contra o alvo, causando cada um uma quantidade X de dano de gelo. É possível armazenar até 5 cincelos, e quando você ganha um cincelo acima do limite máximo, ele é disparado automaticamente. Aumenta em 30% o dano do orbe congelado. Ou seja, cincelo basicamente fica como se fosse uma lança, uma estalactite, uma lança de gelo que vai ficar passivamente acima da sua cabeça. Toda vez que você lança seta de gelo ou ímpeto, você vai ganhar um desses cincelos. E toda vez que você usa lança de gelo, vai fazer com que os cincelos ali que você armazenou sejam lançados no inimigo, ou caso você armazene o máximo de 5, o próximo que você ganhar vai lançar tudo ali no inimigo automaticamente. E também tem esse aumento de 30% aí, graças à maestria, no aumento do dano do orbe congelado. Certo, vamos agora para a recomendação e explicação dos melhores talentos. E agora um breve jabá, meus amigos. Como já dizia o Pica-Pau, um momento para os nossos patrocinadores. Eu sei que você quer pular, mas não pula não. Pelo menos me ouve, eu tô de olho, hein? Fala a verdade, você já tá cansado de jogar seus jogos online com ping ruim, baixo FPS, latência nas alturas? Eu acho que já chega, né? Galera, o NoPing é uma parceria que eu tenho aqui no canal que distribui um software que trabalha exclusivamente para reduzir a sua latência, sua perda de pacote, diminuir o seu ping e, além de tudo, ainda aumenta o seu FPS. Esse programa ele vai fazer a melhor rota possível entre o seu computador e o servidor do seu jogo online, melhorando assim a sua conexão e trazendo uma maior estabilidade para o seu jogo. Inclusive, ele é usado em campeonatos para manter o padrão de qualidade e o conforto dos jogadores, além de caber no seu bolso. Ele possui planos semanais, mensais e anuais. Tudo isso para facilitar a sua vida. Então não fique de fora. Além de se ajudar, você vai ajudar o Aranha Versus a crescer. Então, entre pelo meu link que está aqui na descrição, crie uma conta e melhore de vez a sua vida de gamer. Dito isso, bora voltar para o vídeo e vamos que vamos. Primeiro talento
Gelar ossos. É uma habilidade passiva em que, sempre que tentar congelar um alvo, você recebe gelar ossos, aumentando em 0,5% o dano mágico que você causa por 8 segundos. Acumula até 10 vezes. Como segunda opção, nós temos Inverno Solitário. É uma habilidade passiva que substitui Evocar Elemental da Água, que é esse nosso ajudante que vocês estão vendo, e você não pode mais evocar o seu Elemental da Água, mas Seta de Gelo, Lança de Gelo e Ímpeto causam 25% a mais de dano. Ou seja, graças ao sacrifício de não ter mais o nosso ajudante, essas habilidades ganham 25% a mais de dano. Como terceira opção, nós temos Nova de Gelo. É uma habilidade ativa que provoca um redemoinho de ventos gélidos ao redor do inimigo, causando X de dano de gelo ao alvo e dano reduzido aos demais inimigos em um raio de 8 metros. As vítimas ficam congeladas por 2 segundos. Bom, aqui o que acontece? A primeira recomendação que realmente vai impactar mais no seu dano, ou seja, vai fazer você causar mais dano dentre esses três, seria o Inverno Solitário. Essa é a recomendação do melhor talento. Só que tem o porém. Se você, assim como eu, não quer se desfazer do ajudante porque gosta, porque a sua jogabilidade fica mais legal para você usando o seu ajudante, aí eu vou recomendar Gelar Ossos ou Nova de Gelo. Como uma opção passiva é sempre mais tranquila de você utilizar, aí eu fico como segunda recomendação Gelar Ossos. Então, em primeiro lugar, se você não se importa de não usar o ajudante, use Inverno Solitário. Caso você prefira usar o ajudante e uma outra opção, Gelar Ossos. Da segunda linha de talentos, são talentos de utilidade, então eu vou pular para a próxima. Dessa linha de talentos, como primeira opção temos Fluxo do Sortílego, uma habilidade passiva que durante o combate a energia mágica flui em você, chegando a aumentar em até 20% o dano e depois caindo para 4%. E o ciclo recomeça a cada 10 segundos. Ou seja, é uma passiva que quando você está em luta, você recebe um buff que vai aumentando gradativamente até 20% o seu dano. E depois ele vai regredindo até 4%. Depois que esse efeito termina, esse ciclo vai recomeçar a cada 10 segundos. Concentrar Magia. É uma habilidade ativa que aumenta em 5% a chance do alvo de obter acertos críticos com feitiços por 30 minutos. Sempre que o alvo obtiver um acerto crítico, o nosso intelecto e nossa chance de acerto crítico com feitiços vão ser aumentados em 5% por 10 segundos. Não pode ser usado em você mesmo e é restrito a um único alvo. Então vamos supor que você está ali num grupo, tem um bruxo no seu time. Você usa esse talento nele, você vai aumentar a chance de crítico dele em 5% por 30 minutos. Toda vez que ele obtiver essa vantagem, você vai receber 5% de aumento aí em intelecto e em acertos críticos. É isso que ele faz. É meio confuso, mas é isso que ele faz. Terceira opção é Runa de Poder. Coloca no chão uma runa de poder que dura 12 segundos e aumenta em 40% o seu dano mágico enquanto você permanecer a até 8 metros dela. Usar Veias Gélidas também cria uma runa de poder aos seus pés. Você vai colocar uma runa de poder ali no seu chão, no chão ali ao redor dos seus pés. Se você se afastar muito dela, e na verdade eu não sei se afastar muito não, a área é bem pequena de efeito, 8 metros é bem curto. Mas se você se afastar ali a uma certa distância da sua runa de poder, você vai perder o buff. Enquanto você permanecer ali, você aumenta em 40% todo o seu dano mágico durante 12 segundos. Então, o ideal é que você use essa habilidade se você não precisar se movimentar tanto assim. Se você precisar sair muito longe ali da sua runa de poder, tá jogando fora. Se for uma luta que você possa ficar parado ou se movimentar bem pouco, vale a pena você utilizar. Além disso, ela tem uma recarga de 45 segundos, e se você usar Veias Gélidas, você também cria uma runa de poder a seus pés. Ou seja, ou você utiliza as duas ali numa curta diferença de tempo, e você tem uma área talvez até um pouco maiorzinha ali durante o buff, ou você utiliza de maneira que você prolongue esse efeito em você. Como?
você abre a sua rotação com runa de poder. Depois que ela acabar, você usa veias gélidas, ou seja, você teve 40% de aumento de dano por 12 segundos, acabou esse efeito, você usou veias gélidas, mais 40% durante 12 segundos. Essa seria a maneira de você extrair ao máximo do buff, do benefício desse talento. Como primeira opção, eu recomendo runa de poder, porque é o que vai aumentar mais o seu DPS, em sacrifício aí de um pouco de mobilidade. Então, dependendo da luta, é a melhor opção mesmo. Se você preferir uma opção mais fácil, aí eu recomendo o fluxo do sortílego, porque você realmente não vai precisar gerenciar nada. Só que, realmente, entre os dois, é o que menos aumenta o seu dano. Então, em primeiro lugar, runa de poder. Em segundo lugar, fluxo do sortílego. Da próxima linha de talentos, nós temos Toque Congelado. É uma habilidade passiva que aumenta em 20% a chance de seta de gelo conceder dedos glaciais e congelamento cerebral. Ou seja, toda vez que você utilizar a seta de gelo ali, você vai ter um aumento de 20% de chance dela conceder esses dois passivos. Reação em cadeia. Uma habilidade passiva em que suas lanças de gelo aumentam em 3% o dano das suas lanças de gelo em alvos congelados por 10 segundos, acumulando até 5 vezes. Ou seja, a sua habilidade lança de gelo ela vai aumentar em 3% o dano que ela mesma causar em alvos que já estão congelados por 10 segundos. E ela tem um acúmulo aí de até 5 vezes. Ou seja, dá para você aumentar em até 15% o dano dela mesma em alvos congelados durante 10 segundos. Seta de Ébano. É uma habilidade ativa em que lança uma seta de gelo no inimigo, causando X de dano de gelo e concedendo congelamento cerebral. É uma habilidade que causa uma boa quantidade de dano. O lançamento dela é de 2.2 segundos e tem uma recarga de 45 segundos. Como primeira opção, eu vou recomendar a habilidade passiva Reação em Cadeia. Essa habilidade lança de gelo a gente utiliza com frequência. Graças às passivas, vão causar o triplo de dano. E ela aumenta em até aí 15% com o acúmulo máximo de dano dela própria. Então, assim, vale a pena você pegar esse talento e você vai utilizar ele com frequência. É fácil de utilizar por ser passivo e é uma habilidade que você usa bastante. Caso você não goste dessa habilidade, aí vem 2 pontos. Você prefere uma habilidade ativa? Se sim, pegue Seta de Ébano porque ela dá uma boa quantidade de dano. Se você prefere outra passiva, aí eu recomendo o Toque Congelado, caso você não queira o Reação em Cadeia. A próxima linha de talentos são talentos de utilidade, então eu vou pular de novo e vamos para a próxima. Chuva Congelante. Orbe congelado faz com que a nevasca seja instantânea e aumenta em 60% o dano que ela causa por 2 segundos. Nevasca é aquela habilidade de dano em área que eu citei no começo, e esse talento vai fazer com que você use o orbe congelado e vai fazer com que a sua nevasca, ao invés de você canalizar, você use ela de forma instantânea e aumenta em 60% o dano dela. Gelo Partido. Sua lança de gelo e seus cincelos agora causam 5% a mais de dano e atingem um segundo alvo próximo, causando 65% desse dano. Sua seta de ébano e punhal glacial também atingem um segundo alvo próximo, causando 80% do dano. Esse talento ele vai fortalecer tanto a sua lança de gelo quanto os seus cincelos, que são lá da maestria, em 5% a mais de dano. E além disso, se tiver um segundo alvo próximo do primeiro ali, vai atingir ele também, ou seja, causando um dano secundário, não chega a ser um dano... É um dano em área, mas não atinge muitos inimigos, atinge um segundo ali, causando 65% do dano normal. Resumindo, é isso. E caso você tenha pego o talento ali do Seta de Ébano, e o seu punhal glacial também vão atingir um segundo alvo, só que causando 80% do dano. Resumindo, é isso. Como
Como terceira opção, nós temos Chuva de Cometas. É uma habilidade ativa que evoca uma série de 7 cometas gélidos sobre o alvo e ao redor dele, causando até X de dano de gelo a todos os inimigos em um raio de 6 metros de distância dos pontos de impacto. Ou seja, você causa uma quantidade até boa ali de dano de gelo no alvo, e se tiver mais inimigos num raio bem pequeno ali do alvo principal, causa dano a todos eles também. E tem uma recarga de 30 segundos. Como minha primeira e melhor opção, eu recomendo para vocês o Gelo Partido, que vai aumentar o dano tanto da sua maestria quanto de lança de gelo, que é uma habilidade, como eu falei, que a gente usa com frequência e que causa uma boa quantidade de dano em alvos congelados, né? E por ser uma opção passiva, também é mais simples de você utilizar da melhor forma. Caso você não goste desse talento e queira uma segunda recomendação, aí vai ficar inteiramente ligado ao seguinte: se você quiser algo ativo, aí eu recomendo Chuva de Cometas. Tem recarga aí de 30 segundos, mas causa uma boa quantidade de dano dentro de uma área pequena, mas causa dano em área também. E caso você prefira uma segunda opção, porém passiva, você não quer nada ativo, aí fica o Chuva Congelante mesmo. Toda vez que você usar o orbe congelado, você vai ganhar uma nevasca instantânea e com 60% de dano a mais. Então vale a pena. Eu recomendo até essa como segunda opção. Mas no caso, o Chuva de Cometas também não é ruim, mas como opção ativa. Então esse fica o critério. Da última linha de talentos, nós temos Caos Térmico. É uma habilidade passiva em que a duração de veias gélidas aumenta em 10%. Isso já é padrão, a duração dela já vai aumentar em 10%. Além disso, suas lanças de gelo contra alvos congelados vão estender a duração de veias gélidas em 1 segundo. Ou seja, você usou lança de gelo em alvos congelados, mais 1 segundo aí de veias gélidas. Segundo, Raio de Gelo. É uma habilidade ativa. Canaliza um feixe gélido contra o inimigo por 4,5 segundos, causando X de dano de gelo a cada 0,9 segundos, reduzindo em 70% a velocidade de movimento, e sempre que o raio de gelo causa dano, a desaceleração e o dano são aumentados em 10 segundos. Gera 2 cargas de dedos glaciais ao longo da duração. Vamos lá, tem bastante efeito. Primeiramente, você vai canalizar um raio de gelo no inimigo durante 4,5 segundos. A cada 0,9 segundos vai causar uma boa quantidade de dano e vai reduzir a velocidade de movimento dele. Toda vez que a raio de gelo causar dano, tanto a redução de movimento, de velocidade de movimento, quanto o dano vão ser aumentados em 10%. Causou dano, mais 10%, mais redução. E por aí vai. E além disso, gera 2 cargas de dedos glaciais ao longo dessa duração toda. A recarga dela é bem longa, é de 1,3 minutos. O caso é o seguinte, é um talento que até causa uma quantidade legal de dano, a redução de velocidade de movimento é boa, o efeito de dedos glaciais é bom, só que a recarga é bem comprida e exige que você fique parado ali, porque o feitiço é canalizado. Então, dependendo da situação, talvez ele tenha por exemplo, uma utilidade boa em PVP. Para PVE, desde que você, dependendo da velocidade, dependendo da duração, né, da luta que você estiver fazendo, e da disponibilidade de ficar parado, pode ser bom. Em terceiro lugar, nós temos Punhal Glacial. É uma habilidade ativa que evoca uma lança de gelo imensa e funde seus cincelos a ela. A lança empala o alvo, causando X de dano, mais o dano acumulado dos cincelos. E também congela o alvo por 4 segundos. Dano pode interromper o efeito de congelamento. Requer 5 cincelos para ser lançado. E tem um efeito passivo de que lança de gelo agora não lança cincelos. Ou seja, vamos lá. O Punhal Glacial ele vai fazer o quê? Ele só pode ser usado quando você acumula 5 cincelos. Quando você acumula os 5, você pode usar essa habilidade. Ela vai causar um dano dela normal,
e vai causar um dano aí somado do acúmulo dos 5 cincelos lá que estavam guardados. E a sua habilidade de lança de gelo não vai passivamente lançar os seus cincelos mais. Você vai usar e vai continuar acumulando tranquilamente. Resumindo, é isso. Como primeira recomendação, eu vou recomendar para vocês o Caos Térmico. O que acontece? Ele melhora bastante a nossa habilidade de veias gélidas, que aumenta a aceleração, que é muito importante para a gente também. E é muito mais fácil de utilizar dado a ser passiva e a simplicidade natural dela mesmo. Aí, caso você queira realmente muito uma segunda opção, porque não gostou do talento ou não faz seu estilo de jogo mesmo, aí eu vou recomendar para vocês o seguinte: as duas opções que tem são ativas. Então, assim, pode ser que atrapalhe um pouco a rotação, mas no caso de uma segunda opção, eu recomendo o Raio de Gelo. Lembrando que ele causa uma boa quantidade de dano, o efeito dele de redução de movimento não vai funcionar contra boss e tal, mas pelo menos ele tem um efeito secundário bom também, que é gerar 2 cargas de dedo glaciais para você, e também causa uma boa quantidade de dano. Então, fica essa minha recomendação. Em primeiro lugar, fique com Caos Térmico. Se você busca uma segunda opção, Raio de Gelo. Mas em relação a dano, o Punhal Glacial também não é ruim, não. Ele também dá uma boa quantidade de dano e não tem a recarga tão alta igual o Raio de Gelo. Então realmente fica ao seu critério. Certo, vamos agora para a parte prática da rotação, sendo que eu vou passar só aqui uma lembrança de certas coisas que é bom a gente ter em mente quando for fazer a rotação. Primeiro ponto, em relação aos cincelos, que são essas lanças de gelo que ficam aqui em cima da sua cabeça conforme você armazena, é o seguinte: cada vez que você vai usando ali seu seta de gelo, por exemplo, ele vai aumentando um desses cincelos. Quando você chega ao máximo de 5, se você usar, por exemplo, o seta de gelo novamente, você vai gastar um, que seria o excedente, que seria o sexto cincelo, mas já vai surgir outro de forma instantânea. Então você vai ficar armazenando os 5 cincelos enquanto você não utilizar o seu lança de gelo. Outro ponto, a nossa habilidade de lança de gelo, o ideal é que ela seja utilizada sempre que procar nossa passiva de dedos glaciais. Por quê? A lança de gelo ela causa dano triplicado contra alvos congelados, quando eles sofrem aquele efeito lá da passiva de congelamento cerebral, que vai procar a passiva e você vai usar o seu ímpeto e vai aplicar um debuff lá no inimigo. Então, assim, quando ele está congelado desse jeito, o lança de gelo causa o triplo de dano. Aí vamos a outro ponto. O Dedos Glaciais, quando ele proca essa passiva, faz com que o seu lança de gelo cause dano como se o alvo estivesse congelado. Então, assim, mesmo que o alvo não esteja sofrendo os efeitos ali de congelamento cerebral e calafrio do inverno, se procar a sua passiva de Dedos Glaciais, vai funcionar como se estivesse congelado. Então, o ideal é que você guarde para usar esse lança de gelo dessa forma. Mas entra outra questão aqui. O ideal é que você faça isso e que você use o lança de gelo apenas quando seus cincelos estão armazenados no máximo. Por quê? Porque quando você usa a sua lança de gelo, todos os seus cincelos aqui que estão em cima da sua cabeça, que tem um máximo de 5, eles vão ser lançados no alvo, causando dano adicional aí por conta da sua maestria. Então, se você, por exemplo, puder combinar o uso do seu lança de gelo com o máximo de cincelos e quando procar ali o Dedos Glaciais, vai ser melhor. Porém, o ideal é que você também acabe não desperdiçando os seus cincelos. Então, por exemplo, o ideal é que, para ter a melhor performance, é que assim que você juntou os 5 cincelos, você tem ali o procado de Dedos Glaciais para você usar o lança de gelo. Mas, por exemplo, se você já armazenou os 5, não procou a passiva, o ideal é que você gaste, você use o lança de gelo de forma antecipada. Juntou 5, não procou seus Dedos Glaciais, você usa.
o lance de gelo para você lançar os cincelos, para você começar a carregar novamente. Mas, por exemplo, vamos supor que no terceiro cincelo você ganhou uma carga ali de dedos glaciais. Continua usando seta de gelo ou outra habilidade ali, mas para juntar os 5, porque os dedos glaciais ele vai ficar um tempinho. Então, a partir do momento que você juntou o quinto cincelo e o seu dedos glaciais ainda está ali, ainda tem tempo para você usar, aí você gasta. Se você vê, por exemplo, que falta, falta muito pouco tempo, você pode até usar. Mas normalmente dá tempo de você juntar os 5, caso proque a sua passiva de dedos glaciais mesmo. Então, o ideal é que você faça isso. Até porque nem sempre vai procar tão rápido assim os seus dedos glaciais, né? Então, o ideal é que você, assim que você tenha armazenado os seus 5 cincelos, você usa uma lança de gelo. E por um acaso, como eu falei, se estiver no meio do caminho e procar a passiva, não tem por que você gastar com 3. Junta ali rapidinho mais 2, depois você usa. Beleza, um outro ponto. Só use a habilidade ímpeto quando procar a passiva de congelamento cerebral. Por quê? Porque você vai lançar ímpeto de forma instantânea. Não esqueça disso. Senão acaba que você vai estar desperdiçando tempo por conta dessa habilidade. Sempre que estiver disponível, use o orbe congelado também, porque a passiva dele ajuda você a ter cargas ali de dedos glaciais e causa uma boa quantidade de dano. Então o ideal é que você sempre use essa habilidade também. A recarga dela é longa, então você não vai usar com muita frequência a ponto de te confundir. Vamos relembrar agora a questão da runa de poder. Ela coloca uma runa de poder no chão, você não pode se afastar muito dali. A distância que você pode permanecer dentro dessa zona realmente é muito pequena, mas ele aumenta em 40% o seu dano durante 12 segundos. A recarga de 45 segundos, então você não vai usar assim toda hora. Só que tem um efeito adicional. Toda vez que você usar veias gélidas, vai criar uma runa de poder aos seus pés também. Então, o que a gente vai fazer? O ideal para a gente maximizar o nosso dano é a gente alternar, a gente não usar os dois em um curto espaço de tempo, esperar um pouquinho. Por exemplo, no caso, quando a gente for abrir a nossa rotação, a gente vai usar o veias gélidas. E o que acontece? Quando a gente ganhar esse efeito adicional de gerar uma runa de poder nos nossos pés quando usar veias gélidas, o ideal é que a gente só use a própria habilidade runa de poder depois desses 12 segundos. Depois que o efeito adicional dela acabar. Porque aí a gente vai ter um aumento de 40% do dano 2 vezes. E ao invés de ser 12 segundos, fazendo a somatória vai acabar sendo 24 segundos aí que a gente vai estar com esse buff. Então, basicamente é isso. Quando a gente utilizar o veias gélidas, espera os 12 segundos, aí usa o runa de poder. A gente vai ter mais 12 segundos de 40% aí de aumento de dano. Mas eu vou explicar na ordem direitinha, só tô passando uma explicação assim rápida. A gente vai usar também no burst de dano imagem espelhada, né? Vai criar cópias de você para ajudar a atacar. E aqui vem a questão da distorção temporal. Existem lutas de masmorra ou raid que se usa distorção temporal no começo da luta. Aí que entra o problema, porque tem grupos e lutas específicas de certos boss que o grupo prefere usar depois. Então aqui eu vou fazer a sugestão do seguinte: caso a luta, o pessoal do seu grupo queira usar desse distorção temporal, heroísmo, sede de sangue, etc., no começo da luta com o boss, aí você vai abrir a sua rotação com distorção temporal. Caso eles não queiram, se você conhecer já a luta e etc., aí você não vai abrir com distorção temporal, você vai abrir, na verdade, com veias gélidas. Então tem só essa diferença. Mas vamos supor que você está sozinho, que você não está dependendo muito de uma regra geral. Caso você esteja sozinho enfrentando algum raro, alguma outra situação, aí você abre com distorção temporal. O distorção temporal ele vai aumentar a sua aceleração em 30% durante 40 segundos. Ele vai fazer isso para você. Não esqueça de manter o intelecto arcano sempre ativado, porque você vai ter 5% de intelecto aí por 1 hora. Então é importante que você já comece a sua rotação de dano com isso ativado. Beleza? E um último detalhe
caso você não queira pegar aquele talento, que até é o que dá mais dano, que eu falei no começo, que é o primeiro lá, que você não pode mais usar o elemental da água, beleza, mas caso você queira usar o seu elemental da água e escolher outro talento, não esquece também de summonar ali o seu elemental da água, né? Que senão você tá desperdiçando totalmente habilidade. E um último ponto de explicação que eu vou falar é o seguinte. Temos uma habilidade chamada Nevasca, que ela causa uma quantidade boa de dano de gelo ao longo de 7.1 segundos. O que acontece? Essa habilidade ela tem o tempo de lançamento de 1.8 segundos. É o mesmo tempo de lançamento de seta de gelo, por exemplo, que é o que a gente vai abrir basicamente rotação com as habilidades de dano. Então, o que eu recomendo até? Você pode, como é o mesmo tempo de lançamento, você pode já começar a sua rotação depois que você ativar as habilidades de utilidade que eu vou falar. Você já pode lançar de cara uma nevasca e depois você seguir utilizando o seto de gelo. Você vai causar uma boa quantidade de dano. E caso tenha mais de um mob, por exemplo, junto do boss, que às vezes acaba acontecendo, você ainda vai causar um dano em área razoável. Então é bom ter essa questão. Falando agora da ordem das habilidades, a gente vai fazer basicamente o seguinte. Vamos supor que a gente vai começar usando distorção temporal sim. Caso você não vá usar, é só você tirar da equação e seguir a partir da segunda habilidade que eu vou falar. Então, para começar, nós iremos usar distorção temporal. A gente tem ali 40 segundos aí de aceleração de habilidade, ganhando 30%. E tem uma outra questão. Em segundo, a gente vai usar uma imagem espelhada para começar a bater mais. Em segundo lugar, a gente vai usar veias gélidas. Aqui entram algumas questões. O que acontece? Veias gélidas é uma habilidade muito boa e por conta da passiva lá que estende a duração dela, ela acaba durando bastante. Só que ela tem uma recarga longa, de 3 minutos. O distorção temporal, você não pode usar de novo. Tem um período ali de 10 minutos de recarga. Mas o Veias Gélidas você pode. E como o Veias Gélidas ele tem uma recarga longa de 3 minutos, o ideal é que você acabe usando ela logo para poder recarregar logo e você poder usar de novo. Então, em lutas demoradas, acaba que você pode usar ela mais de uma vez. Então, o que acontece? Você usou distorção temporal, 30% de aceleração. Você usou Veias Gélidas, mais 30%. Você vai começar a usar a habilidade de forma bastante rápida. E assim que você usar Veias Gélidas, vai aparecer uma runa de poder aqui aos seus pés. Assim que você ativar o Veias Gélidas, você já vai ativar o seu imagem espelhada. Beleza? Aí você lança Nevasca. Depois de Nevasca, você já pode lançar o Orbe Congelado no boss. Depois do Orbe Congelado, você vai começar a usar Seta de Gelo. Você vai usar Seta de Gelo até juntar 5 cincelos. Porém, se durante a luta você vê que procura a passiva aqui de congelamento cerebral, você vai ver que vai brilhar a sua habilidade em ímpeto e você usa. Sempre que a habilidade ímpeto estiver aqui brilhando por conta da passiva do congelamento cerebral, você vai utilizar. Porque ela vai ser usada de forma instantânea. Entendeu? E durante esse tempo você precisa ver o seguinte. Quando acabar ali por conta do Veias Gélidas a sua runa de poder no chão, aí você usa sua runa de poder original, que você vai ter de novo 40% a mais de dano. Aí ela vai durar 12 segundos também e você vai ter uma recarga de 45 segundos. Aí você já vai ter meio que... vai demorar um pouco para você usar de novo. Beleza. Depois disso, você vai ficar usando Seta de Gelo até juntar 5 cincelos. Toda vez que você tiver 5 cincelos carregados, você vai usar o lança de gelo, mesmo que o alvo não esteja congelado, para você gastar os seus cincelos e juntar novamente. Mas você só vai usar o lança de gelo dessa forma, enquanto não estiver a passiva ali ativa de dedos glaciais. Você não vai ficar usando seta de gelo, o lança de gelo à toa. Então assim, tá usando o seu seta de gelo, um cincelo, 2 cincelos, 3 cincelos. Você não vai usar o lança de gelo à toa. Mas se procar a passiva do dedos glaciais, você pode usar. Por quê? Por mais que você não tenha os
os 5 cinzelos somados, vai causar o triplo de dano pelo efeito do congelamento. Mas ainda assim, não é o recomendado. O recomendado é, se você tem 3 e procura a passiva agora, você consegue tranquilamente juntar mais 2 setas de gelo para depois usar. Então assim, eu só estou explicando como funciona para o caso de você errar a sua rotação, que pode acontecer, que não te prejudica tanto assim. Mas o ideal é que você junte os 5 cinzelos e procura a passiva de dedos glaciais você usa. Agora, se não procar a passiva de dedos glaciais, aí realmente só usa se você tiver 5 cinzelos armazenados já. Senão você vai estar desperdiçando o seu dano aí, tá jogando fora. Entendeu? Então, para resumir, junta 5 cinzelos, usa dedos glaciais, usa o lança de gelo, caso não tenha procado o dedos glaciais assim mesmo. Ok. Vai reiniciar o ciclo de seta de gelo para juntar os cinzelos. Se você tá com 2, 3 ou 4 e procura a passiva de dedos glaciais, primeiro junta os 5, você vai ter um tempinho e depois você usa o lança de gelo. Vai causar dano triplicado, vai lançar os cinzelos no alvo e vai ter um melhor aproveitamento do seu dano. Ok. Informação adicional. Sempre que tiver disponível para você veias gélidas, use novamente. Lembra também de sempre que o runa de poder também estiver disponível, que vai ser bem mais rápido, já que é 45 segundos, use também. E no começo da luta você vai sempre primeiro usar o veias gélidas, esperar acabar o efeito da runa de poder para usar outra runa de poder. Não desperdice o dano. E sempre que o orbe congelado estiver disponível, use orbe congelado também, que é um dano extra que você vai causar. E além disso, eu recomendo que você utilize nevasca de vez em quando, principalmente se você vê que tem mais ali de um mob perto do boss, porque é um dano em área e o tempo de lançamento é o mesmo de seta de gelo e é uma boa quantidade de dano. Então vale a pena você utilizar ela de vez em quando. Ela só não vai ativar sua maestria de cincelo. Tem essa questão. Mas é uma quantidade de dano razoávelzinha. Então, você pode intercalar ela de vez em quando. Beleza? Eu vou fazer então aqui a parte na prática sem explicação, só para vocês verem o que eu fiz aqui. A rotação ela é simples, ela não é complicada e dá para pegar de forma leve. Vamos lá. E basicamente é isso, vocês viram? Eu esperei o tempo para não desperdiçar minha runa do poder. Ó, eu tenho até dedos glaciais aqui, ó, mas dá tempo para eu juntar os 5. Uso os 5. Sempre que o ímpeto estava ativado, eu usei. Teve a recarga do orbe congelado, eu usei também. Ó, dedos glaciais, mas eu vou juntar os cinzelos todos. Ó, 3, 4. Ganhei até uma nova, ó. Gastei uma carga, ímpeto, 2 cargas de dedos glaciais aqui. E você vai ficar, basicamente, depois disso, reiniciando o ciclo dessa forma. Ó, até voltou aqui o runa de poder. Ó, passou, usei de novo. É isso. Você vai ter o burst inicial. Você vai sempre ficar prestando mais atenção depois nas passivas. Dá pra você juntar os 5 cinzelos antes de ficar usando dedos glaciais. Você pode juntar por um tempinho. E vai funcionar dessa forma. Não tem mistério, é uma rotação tranquila. É uma especialização de mago que causa bastante dano, certo? E eu espero muito ter... E ó, toda vez que voltar também a imagem espelhada, você usa de novo. Faz parte também.
Vocês podem ver que nem é difícil de gastar os 5 cinzelos com dedos glaciais. Sempre vai ficar ativando esses dedos glaciais, porque a chance de ativar ela é até bem alta. Então você não vai ter muito problema com isso também não. Eu espero realmente ter ajudado vocês. Espero que não tenha ficado confuso tanto a explicação quanto mostrando na prática. Mas se caso tenha ficado alguma dúvida, caso vocês queiram deixar nos comentários, eu vou responder sempre. Ou até mesmo no Instagram, se vocês quiserem mandar direct para conversar. Eu tô sempre conversando com o povo lá. Mesmo nome aqui, Aranha Versus. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui! E aí, tá cansado de jogar os seus jogos online com lag, ping ruim, baixo FPS? Então venha para o NoPing, vem que o Aranha aprova, link na descrição.